passos de modo mais feliz, mais eficiente. Pedimos que nos abençoe e nos envolvam em vossas bênçãos, a fim de que tenhamos a mente arejada e o coração predisposto ao recolhimento desses valores. Que possamos ter um ambiente nos fundamentos da fraternidade, da vontade de aprender para melhor servir. Que reine em nosso campo de ação a harmonia e a paz, de modo a nos auxiliar na fixação de novos valores para a caminhada. Que as vossas luzes nos envolvam e que possamos, com a vossa sustentação amiga, atingir o instante de atingir, ou melhor, de atingir o instante de interromper o nosso esforço, com a alegria e a paz nos corações. Que assim seja. Nós vamos retornar à leitura dos primeiros movimentos do capítulo 1 de Gênesis, a fim de retornar à nossa linha de estudos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Os movimentos iniciais nos deram condições de trabalhar N pontos, nos auxiliando a refletir acerca do surgimento do próprio orbe, e já com aqueles primeiros lances para a manifestação da vida. No versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz, nós já tivemos oportunidade de comentar também alguns aspectos, lembrando que o registro atribuído no caso a Moisés, e disse Deus no campo da narrativa, ele define que se trata de expressão já formalizada ou informação dos próprios acontecimentos. Porque em termos de eternidade, de infinito, a luz já era uma realidade. Então a expressão disse Deus significa verbalização. Quer dizer, é um sistema de ajuste desses valores que são, vamos dizer, eternos, como é o caso da luz, porque ao lado da luz tem a treva. Se a treva é relativa, a luz é absoluta. Então ela sempre existiu. Ela precede e sobrevive e vai além de todos os acontecimentos nos turbilhões que possam insinuar as trevas. O disse Deus já define aqui para nós o plano de instauração num sistema relativo transitório, de adequação. Então, muita coisa que parece criar, significa adequar, ajustar.
trazer ao plano de contato, trazer ao plano de nivelamento com a capacidade perceptiva. Isso se dá quando, nas linhas profundas do ser imortal, já começa a manifestar ângulos que estão a exigir componentes, instrumentos, elementos para a sua evolução. Eu pergunto se vocês entenderam. Viu? Quer dizer, não faltar material didático a quem já começa a se movimentar num plano de manifestação e de exigências outras no contexto evolutivo. Então ninguém pode dizer que não veio material para ele. Eu não tive chance. Chance teve. Ele pode estar sem chance agora porque desperdiçou a chance na hora que chegou. Então ele tem que ter um processo de recomposição da linha natural do destino, recompondo esse próprio destino no respaldo do problema que ele criou. Então é a palavra resgatar. Se ele ludibriou a si próprio, equivocou-se, se ele brincou na ciência da vida, marginalizou, deteriorou, jogou fora, ele tem que ir atrás recompor, pelo menos em esboço, o processo, para poder fazer jus a um piso maior. Pode perguntar. Aí eu ainda fiquei com dúvida com relação àquele mito que eu explicou lá no início do capítulo, e dentro da sua explicação entendi de uma maneira abrangente. E aí no texto nos leva a ver como sendo o início da criação da Terra, do planeta Terra, sim, né? Da constituição da Terra. E aí quando fala aí da manifestação do ser, isso significa que não foi na Terra, no princípio da Terra, a criação do princípio inteligente, mas que já trouxe para aí criado, é isso? Isso é que acontece. Porque a Terra pode ter dado condições dele, não é criação não, deu condição de manifestação de seres já criados de maneira mais ampla no mineral. Porque das formas vegetais para frente, o planeta, o que faz crer na sua gênese estrutural, organizacional, ele não tem condições, por enquanto, de regimentar seres que nós desconhecemos a forma de surgimento deles, implementar-se no conteúdo, no contexto mineral e chegar lá na frente. As unidades que aqui chegaram estão muito distantes para guindar as expressões superiores. Então, de princípio, nós podemos dizer que há uma sinfonia entre os mundos, que não é aquele que começa e vai numa faixa linear, chegou o anjo. Então, quando o André Luiz define que das primeiras expressões, vamos dizer, físicas, biológicas, do vírus, por exemplo, a atualidade do homem, nós temos 1,5 bilhão de anos. Isso é uma linha, uma arbitrada cronológica, que não é aquele ser que foi vírus que é homem hoje. Foi preciso se implementar-se a forma dos vírus aqui, para que dentro dessa instrumentalidade pudesse ir alçando a linha evolucional. Nós podemos pensar que da origem até esse vírus que começou lá, deve ter bilhões e bilhões. Pelo menos contraria a lógica e o bom senso. Certo? Noni, então é quando ele fala disse Deus haja luz, essa luz é permanente. O disse Deus é que decodifica a luz no relativo nosso, que ela já existia. Mas ela é permanente e as criaturas é que buscam esse conteúdo profundo, essa fonte profunda para se eclodir. Exatamente. Mas dá para distinguir a luz externa então, e a luz analisando, interna? para que ter luz se não tem nenhum rudimento do olho para perceber a luz? Então seria criar uma coisa para ligar fora. Eu vou colocar um armário aqui para guardar CD da geração 3000. Não tem CD de geração 3000 para colocar lá ainda. Então o armário vai ficar pronto. Aí depois vai deteriorar, porque tudo se destrói
Então, se Deus é luz, ele sempre existiu antes, a luz sempre, no mínimo, filosoficamente, está... Didaticamente, como é que a gente vai distinguir a luz interna da luz perene, essa luz externa de luz Toda interna? a luz externa aqui tem ressonâncias internas. Certo? Você vai pegar, por exemplo, aqui só para você ter uma ideia. Você vai em Coríntios 4:6, 2 Coríntios, você vai notar a luz decodificada. Quer ver? Coríntios 4:6. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É isso mesmo? É quem resplandeceu em... Aliás, Isso mesmo. é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tem nada a ver com a criação do homem. Então, quando ele fala resplandeça, que é a mesma expressão. A vossa luz diante dos homens é uma outra luz. Então, nós temos que passar pela luz física para entender a luz espiritual. Tanto que a fotossíntese, a partir do versículo 11, surge definindo a propriedade da luz no seu campo físico, dos fotônios normais, para que um dia nós pudéssemos elaborar a luz recebida de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Para metabolizar um novo sistema de projeção espiritual. Vamos voltar aqui, senão nós não saímos do lugar. Eu queria aproveitar. Será que se aplicaria em princípio aquela ideia do André Luiz do Criador e o universo como o hálito do Criador? Sem dúvida. E aí essas expressões que vão se concretizando disso são expressões... Exatamente. Esse hálito tem esse sentido que você está trazendo. Inclusive, filosoficamente, figurativamente, o hálito é entender aqui que dimana os seus valores de respirar, de aspirar e a própria linha de manifestação da voz. É o hálito, é o que sai. Esse hálito, então, ele passa a ter um sentido muito mais abrangente. Ele tem expressões, ele tem fonemas inarticulados, ele tem, vamos dizer, vibrações, ele tem energias, ele tem misericórdia, ele tem tudo nesse hálito. Vamos lá, peraí, Freitas. Esse processo de luz-trevas, a gente imagina que ele seja a enxertia psíquica, ou a enxertia mesmo, né, São Honório? Nessa solidariedade que existe entre toda a obra da criação, a gente sempre está vendo o de cima ajudando o de baixo até o peso, né? Perfeito. Inclusive alguém comentou, foi você que falou de luz e trevas, quem falou comigo no início? Quem? Ah, você que falou, né? Então, dá definição, porque fala em luz no singular e disse Deus, hajam luzes, ou haja luzes, não. Luz e trevas. Porque a treva já abrange uma parte que nós já percebemos. E a luz são interrogações que nós estamos alcançando. A definir ainda uma linha generalizada, completa. Nós voltamos nisso já. Fala, Freitas. Para os interessados, isso, a caminho da luz, explicita isso muito bem. É a lembrança do Freitas, é caminho da luz. Então voltemos aqui. Haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa luz. Vamos analisar que esta luz estava sendo adequada. Esse boa luz é o sentido de o administrador está garantindo um plano absolutamente condizente com as necessidades dos que estão surgindo. Numa empresa, o administrador está sabendo que todos os componentes disponibilizados atendem às necessidades da empresa, de funcionários, de todas as faixas. No campo da pedagogia, quando o mestre, os responsáveis pela escola, têm todos os equipamentos, todas as instrumentalidades didáticas que favoreçam educando naquilo que ele possa exigir. Quando começa a emergir qualquer coisa, já estão sendo providenciadas. Então hoje é feliz quem planeja, sofre quem vai atrás dos problemas na medida que surgem. Então a legítima administração não é resolver problemas, é dotar o ambiente de tal maneira que ele não emerja com os problemas. Então os mais avançados, os sábios, calam,
falam pouco e administram, e pensam e administram mais no campo das suas estratégias. Por enquanto, o nosso sistema administrativo, um gerente ou um superintendente de uma empresa, se a empresa tivesse absoluta condição gerencial, não tinha necessidade de gerente. Basta só ler os códigos e os regulamentos internos. A máquina funciona normal. Então, o gerente atualmente é para resolver os problemas que emergem. E o administrador do futuro, que faz lembrar o nosso coração das Pleiades que gerenciam as criações, as Pleiades não trabalham com problemas. Trabalham com provisões, com providências, antecipando a emersão dos problemas. Por isso que a luz precede a treva. Essa visão é de luz, porque as trevas emergem em decorrência das nossas lutas íntimas de afirmação. Então a luz nos bafeja, clareia nossos passos para que ele não tropece. A gente insiste e tropeça. Então apagamos a luz que abriu, para poder recompô-la no processo de resgate. Resgatar a luz perdida por outras instrumentalidades que às vezes são menos confortáveis. Podemos ir em frente? Lourenço, algo a dizer? Não, senhor. Só prestando atenção, tentando aprender essa história. Eu gostaria de ouvir mais o que você diz assim, haja singular, trevas, plural. A luz que está assim, haja luz e houve luz, dentro dessa linha de planejamento, de suprimento de componentes para a evolução, traz para nós o que nós não conhecemos. E o que nós não conhecemos representa que o nosso conhecimento é a luz maior que nós temos. E embora diante de um contexto maior é uma verdadeira treva. Para nós é luz o nosso relativo. Para quem está mais à frente, aquele na região trevosa. Então, por isso que as trevas são muitas. Não sei se você conseguiu captar. Isso é um assunto que para decodificar, explicar é meio complicado. Quanto mais explica, mais embaralha a cabeça do educando. Você fica calma, tranquilo e reflita nisso com calma à frente. Vai refletir com naturalidade. Quer dizer, existe luz na intimidade profunda das trevas. Existe sempre. Pode-se dizer, então, que a luz é universal e a treva é individual? Não. A luz é universal, ampla, infinita, absoluta, e a treva é relativa, reduzida, e um dia se abre em luz. Porque sem a treva, a luz não se manifesta. A luz só se manifesta em função da treva. Porque se não existir a treva, então, você põe o planeta Terra e o Sol. O que é a luz? É o Sol, a Terra é treva. Agora, se você compara a Terra com a Lua, a Terra é luz, a Lua é treva. Dentro das linhas de reflexão relativas do universo. Não sei se vocês conseguiram desenhar. É assim que vai funcionar. Porque existe uma luz que se irradia, o resto é reflexo. Tanto é reflexo que nós, como espíritos criados, vamos pôr um Einstein aí, ou Jesus, um no campo moral, outro no campo da ciência, eles são participantes de algo que já aconteceu, como nós falamos na reunião passada. Nós somos espectadores do universo. Em função da grandeza de Deus, nós somos sempre espectadores. Só damos notícia do que já aconteceu. É claro isso? Então, se nós só damos do que aconteceu, então, em tese, nós, os nosso relativo, somos um componente refletor. Quanto mais nós estudamos e mais amamos, mais a nossa visão estende. E nós vamos criando um circuito de luz para nós. Se nós começamos
a trabalhar no cultivo do egocentrismo, o nosso campo reduz. É o campo. Então, se nós trabalhamos, o nosso campo está renovando e criando luminosidade suficiente para nós. Se nós aprendemos alguma coisa, tem 2 milênios que a gente não avança, nós estamos com uma luz de 2 milênios atrás. E vamos perdendo espaço e perdendo campo. Então, trabalhando, nós garantimos um campo suficientemente calmo para progredir. É igual colocar um farol num carro à noite. Não é bom quando você pega um farol que joga uma projeção de luz e vence todas as resistências da treva? É o que trabalha, o que ama. Consegue um farol distante no trânsito pelas lutas, pelas áreas em que ele percorre. Não sei se deu uma ideia para vocês. Agora tem gente que contenta lá com a lanternazinha e vai lá no nevoeiro lá, de vez em quando, pá, dá uma batida. Então nós temos que analisar este ângulo. Agora nós nunca conseguiremos alcançar mais de um determinado limite. Nunca? Nunca, porque senão nós vamos chegar a Deus. Aqui. Aí Deus fica assim, ó, o Laírto passou por mim e me deixou passar. O senhor... Obrigado. Você me leva junto, tá? Obrigado. Aqui o senhor podia me ajudar aqui, que eu estou com muita dificuldade desse negócio de luz e treva. Porque esse assunto não está muito fácil mesmo, não. Da questão 27. Então existem 2 elementos gerais no universo, espírito e matéria, certo? Espírito e matéria. Deus, nós não vamos nem entrar no negócio, não, senão vai enrolar tudo. Luz espiritual e luz material, tem essa distinção? Eu estou vendo o senhor falar aí de luz e tudo, mas a luz só se manifesta em função da treva. O Divaldo Marias tentou explicar pra gente o que é uma luz e o que é outra. Ah, então tá. Então passa pra nós. Mas eu não vou te passar porque ele me passou completamente, não deu ideia pra gente. Então, reflete um pouquinho pra mim. Porque a luz física, ela é resultante de uma manifestação que tem um processo irradiante que tange ao plano físico da matéria. Fotônio é matéria. Agora a luz espiritual é aquela luz que apresenta um processo de princípio também material, porque a luz em termos perispiríticos, em termos de corpo mental, em termos de corpo, ela realmente tem expressões também de vinculação material. Vamos dizer que tem fotônios a nível dimensional diferente. Agora, quando chega na intimidade do espírito, é alguma coisa que não tem expressão material. Porque para explicar a luz espiritual para você, explicar como é que é o espírito na intimidade. Eu não posso explicar, porque eu só sei explicar o espírito por consequência, pelos fatos, pelo que acontece em volta dele. Os espíritos só encontraram uma palavra para determinar o que é espírito: inteligência. Inteligência, só um bocadinho. Inteligência é percebida por nós, porque nós encontramos ordem no acontecimento. Perfeito? O que significa? Encontrei ordem naquilo, que é decorrente de inteligência. Simplesmente as leis, ou simplesmente os acidentes, não explicam. Ora, houve ordem, houve algo que mostra que fugiu, alguma coisa interferiu. Então ali é de espírito. Então a luz funciona aí dentro também. Certo? É como? É quando você, que pretendia falar com alguém, orou, alguns milhões de pessoas aqui em Belo Horizonte, no Rio, New York, em São Paulo, você saiu de manhã de casa e encontrou com ele. Qual é a lanterna que você usou para chegar nele? Percebeu? E te clareou o caminho, você chegou nele, ele clareou o caminho dele, ele veio e encontrou com você. Então você me pergunta como é que funciona essa luz, porque eu não sei, porque ela não tem uma linha que vai num ponto vamos dizer, de direcionamento e que vai encontrar um reflexo e voltar. Ela passou no meio dos prédios lá e mudou a pessoa de direção. Isso é entendível, mas não é explicável, não é isso? Exatamente. O dia que você explicar Deus, acabou o negócio. Aí acabou a evolução. Só um bocadinho, fala lá. Essa questão de luz e trevas, se a gente entender fisicamente que a luz ela existe só se você detectá-la, por exemplo. Exatamente. Então eu tenho um espectro eletromagnético, eu pego só uma faixa. Então eu preciso ter instrumentos de assimilação
dos fótons correspondentes. Eu acho que a luz espiritual é a mesma coisa, como a Emmanuel explica nos domínios da mediunidade, na introdução do capítulo. Não, a introdução. O prefácio do Emmanuel que eu me referi. Você também vai assimilar a nível de pensamento, de ideias, pensamento, essa luz espiritual, se você tiver instrumentos de assimilação. Se você não tiver os instrumentos de assimilação, você está em trevas. Então vamos pegar o que você trouxe aqui. Você falou do prisma. Quando você estuda com aprofundamento a epífise, o seto coronário, que ela está conectada no diencéfalo, você vai notar o seguinte: o componente mais próximo da epífise, em termos de percepção de entender o assunto, são os olhos físicos. Tanto que ela é um olho, segundo o próprio André Luiz. Certo? É a visão profunda do diencéfalo. Então, o que ela faz? Ela é a válvula da área mental do indivíduo, a válvula da área mediúnica também, da percepção. Então, os entendidos compreendem e explicam que ela é um prisma. O nosso sentimento direciona esse prisma. Eu quero uma luz para poder atender. Então, você vira aqui, ela reflete do violeta para frente, lá para o infinito dos ultravioletas, são de gradações intensas da luz. Quando o elemento começa a trabalhar, revertendo para ele começa a caminhar o feixe da luz que chega por misericórdia e vai refletir do amarelo, do verde, do vermelho para trás. Perceberam o sentido? Então o que acontece? O nosso sentimento, em termos de harmonia, consegue trabalhar isso aqui. E é a adequação da luz, que é o haja luz, num plano adequado de interesse e capacidade perceptiva do aprendiz. Não sei se vocês perceberam. Então, nós temos que nos instruir e temos, como eu falei, amar, que é o que diz o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí nós ficamos num domínio até mesmo automático, por reflexão natural e constante, dessas faixas de onda, desses feixes. E nós julgamos no nosso prisma do decodificador da mente, porque o centro coronário é a sede da mente. E o ponto de referência interativo do físico com o espiritual no campo orgânico é a epífise. Agora, a epífise é uma linha de relação profunda com o centro genésico, que é o centro criativo, o criador, o co-criador no campo das formas. Eu estou apertando vocês? Não. Para mostrar que tem que haver, se você viver só em função do que existe no mundo, você é um relativo, você é espectador da evolução. Quando você coloca a mente para criar, você passa a ser componente instaurador de mecanismos evolucionais. Você começa a ser feliz. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque você tem uma iniciativa de ajudar um coração que está chorando, que está sofrendo, está com fome. Não é só fome do estômago, não. Você começa a ter alegria de viver, porque você não é caroneiro da evolução. Você é um dos componentes que projetam a evolução sob o amparo superior. E viu Deus que a luz era boa. Exatamente. A luz é formada para essa finalidade. Não é criar só líder, porque tem que ter líderes e liderados. A quantidade de líder é menor do que os liderados. Mas o universo é infinito. A humanidade inteira tem jeito de ser líder. A seu tempo. Nós estamos liderando um conjunto de células, são princípios espirituais, e que obedecem plenamente ao nosso comando. Não sei se vocês estão entendendo, gente. Então a luta não é ser líder, e nem tampouco querer isso ou aquilo. Aquele que luta para ser isso ou aquilo no contexto, ele vai sofrer. Nós temos que estar em condições, Ayrton e os demais companheiros, de ocupar aqueles valores que são compatíveis com a nossa faixa evolucional. Mas não reivindiquemos lugar nenhum, porque é bobagem. Eu tenho que procurar estar apto para ajudar, ou dirigir, ou coordenar aquela área. Complico quando eu pretendo ir para lá. Vocês estão entendendo? No plano ascensional consciente, você se prepara. Para quê? Não sei. Estou pronto. Eis-me aqui, Senhor. Você não aprendeu isso no Evangelho? Eis-me aqui.
Agora é chato quando o mestre chega, eis-me aqui, e não tem nada. Você sabe ler? Não. Você sabe andar? Não. Você sabe olhar? Não. Eis-me aqui, o que? Eis-me aqui, mas não precisa para nada. Aí você perde a felicidade. Então você tem direito de ser presidente da República? Tem. Olha, não luta por isso. Isso é questão de político. Mas quem conhece, ele é levado. Os espíritos afiançam e o Evangelho define que o trabalho é grande, a seara é grande. Poucos os ceifeiros. Não é isso? Os ceareiros. Então nós temos que nos preparar. E não vai faltar espaço nem serviço. Não. Por exemplo, você quer retornar para continuar a evolução. Aí eu quero preparar e fazer tudo que eu possa para poder não faltar na minha próxima reencarnação orientação espiritual. Você não quer que falte para você? Não, oriente agora os outros. Só isso. Eu não posso admitir, pelo que eu tenho aprendido, falo no singular, que quem evangeliza uma criança em N anos vai chegar marginalizado na próxima. Não é possível. E assim sucessivamente. Você, condoeu-se com uma criatura doente, foi na farmácia, compra um medicamento, dá um passe, não é isso? Ela vai ficar marginalizado nos cantos, vai desencarnar por desatendimento, não vai. Pode não ter telefone lá para chamar ambulâncias no futuro, vai passar uma aqui, toca lá dentro e leva na frente dos outros. Porque são créditos. Vamos em frente, gente. Desde assim, eu estava na hora que você estava falando, aí você começou agora, a luz física e a luz espiritual. Então eu estava pensando assim, que quando nós olhamos o sol, que ele está se projetando, nós não conseguimos olhá-lo, porque ele ofusca os nossos olhos. Sim. Então, eu estava pensando assim, o nosso coronário, ele é o centro, coisa principal do nosso mundo interno. Então, é um gerador. Quando nós captamos essa luz, e eu estou achando que isso pode ser espiritual, através dos atos, dos trabalhos que a gente faz, da boa vibração, da doação, esse radar ele capta uma energia do alto e ele vai alimentar os nossos órgãos vitais. Tranquilamente. E aí quando você falou, me abriu, nós somos um mundo. E essa luz é boa e ela vai fazer brilhar o meu mundo interno. Sem dúvida também. É isso, né? Exatamente. E ela tem um processo de... Para você pegar as novas luzes que vão chegando, você tem que... É como se você pudesse... Para receber as novas, aplicar as antigas. Só tem uma forma de você pegar algo novo de cima. É você aplicar o que você tem na sua faixa que é de baixo. Para que ela não encolha, né? Porque, e venha a treta. Porque no fundo, no plano das sucessões e dos patamares evolucionários, nós vivemos em nosso patamar pela escória do patamar de cima. Que para nós é luz legítima e abençoada. Mas somente conseguimos metabolizar o que vem de cima se nós soltarmos o que temos aqui para os patamares de baixo. Elas não se misturam. Porque o processo não envolve ajuntar em celeiro. Estão lembrados? Não falam do Evangelho? Isso é que é juntar em celeiro. Eu vou estudar, e vai se inchando. Por isso que Paulo fala que a ciência incha e o amor edifica. Então nós vamos notar que quanto menos estivermos regimentados, mais leve nós somos. O importante é o substrato do conhecimento e não a instrumentalidade ou os valores da aprendizagem. Para poder falar nisso, nós temos que ter os conhecimentos espíritas que nós estamos recolhendo aqui. Quem queria falar ali? Só um bocadinho, você. A colocação que foram falaram sobre as diversas formas de luz, ela explica mais ou menos porque a luz ela foi criada no primeiro dia. E o Sol, ele
foi criado no 4º dia. Uhum. No início eu confundi, eu ficava meio confuso, porque eu não entendi. Não tinha luz, como é que não tinha sol? Exato. Mas você mesmo já concluiu ali. Esse sol, ele só teve uma irradiação perfeita, vencendo as barreiras, vamos dizer, gasosas das atmosferas nossas, depois de 4 dias de dispersão. E aí sim ele podia aparecer, porque tinha algo diferente. Porque a luz, ela irradia com naturalidade, vamos falar na questão bem literal da Terra na época, envolvida por uma massa gasosa, em que o Sol não era visualizado nem a Lua. Tanto que primeiro você visualizou o quê? O Sol. Depois você visualizou a Lua, para depois visualizar as estrelas. Percebeu? Tem um processo de estruturação do ambiente. Então nós usufruímos da misericórdia de Jesus muito, para depois identificá-lo. Então o Sol Jesus nós só ouvimos bem depois. Porque muito antes de a gente ver, igual a mãe, o filho que nasceu. É tratado, cuidado pela mãe, pelos tutores dele, né? Depois que vai começar a ver. Certo? Depois pode ver um que está próximo de a Lua, para depois começar a interagir com o ambiente. Então só é só um refletor da luz? O quê? Só é só um refletor da luz e campo? Eu posso dizer em tese sim. Em tese sim. Agora evidentemente que nós temos núcleos e fulcros que têm radiações que são coletadas de outros ambientes. Não é isso? Agora, vamos com calma para nós não saltarmos os espaços aqui do estudo. Só um bocadinho que tem alguém lá atrás. Fala lá, só um bocadinho. Não, peraí, só um bocadinho. Pode falar. Nosso caminho para a luz, que nós temos que seguir rumo à luz. Mas, tendo visto o que o senhor falou, dentro do progresso, né, da evolução, a treva também vai ser na medida em que a cada avanço, a cada passo de uma luz... Deus para de criar? Pois é, então ela está sempre presente. A treva. Não é que Deus cria a treva, não. Ele cria uma pessoa simples e ignorante. A simplicidade é a pureza, a ignorância é a necessidade de crescer. Então a ignorância representa a treva básica, na extensão universal. E o conhecimento é luz. Se ele parar de criar, para a evolução agora. O universo todo se coagula. Você fica nessa cadeira que você está aí, eu fico aqui nessa posição, doido aqui. Parou o universo, porque Deus parou de criar. Aí não tem por que movimentar. A dinâmica cessa. E nós entramos num processo de inamobilidade. Ok? Podemos então... Só um bocadinho. Fala. No capítulo 1 João... Hein? No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 5, fala: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Certo. Do 1 a 9 está sempre falando de Jesus como uma luz que a treva não estava preparada para receber. Certo. E daí? E daí que eu, por exemplo, quando fala da reencarnação de Jesus, que ele teve que descer até a treva. E aí o senhor fala, houve um tempo para essa luz poder chegar. Porque se Deus tivesse feito a terra, já botasse a verdade de Jesus, para que os homens no princípio compreendessem, eles não iriam. Então esse tempo próximo nosso de... Nós estamos falando de uma luz aqui, tangendo as questões estruturais do planeta. Nós estamos falando disso aqui, é? Uhum. Dando umas pinçadas na luz lá, espiritual, e você deu um salto total para a luz espiritual. E a luz espiritual não está compreendendo Jesus, não. Ou as trevas espirituais não estão compreendendo Jesus, não. Quantas vezes você mesmo aprende na reunião aqui, chega ali fora para uma bobagem? Então as luzes não compreenderam o processo didático do crescimento consciente. É outra coisa. Lá de cá. Quem queria falar? Não, foi Adriano. Diz lá. A gente pode deduzir, dentro do que está exposto, que o próprio mecanismo de evolução é a luz. Ou seja, vamos fazer uma analogia com o que ocorre no interior do Sol. Tem 2 átomos de hidrogênio, eles se fundem num diélio, uma parte dessa matéria ela
entre aspas, desaparece e se transforma em luz. Sim. Então é uma mudança qualitativa, produzindo luz. Perfeito. Por isso que o processo vai se fazendo na medida, porque temos uma química nossa e temos uma química espiritual que a ciência humana não detectou ainda. Nós temos cromossomos, DNAs, da genética nossa, da engenharia nossa. E temos no plano espiritual a engenharia genética dos cromossomas, DNAs, etc., e conjugação de elementos germinativos e genéticos, que está no campo psíquico que a ciência não atinge ainda. Eu estou seguindo o conhecimento espírita que vocês também estão. Então, dentro disso, nós vamos ter que levar com certa calma. Ok? Eu queria voltar aqui para o texto, gente, porque senão nós ficamos nessa luz aqui e não saímos. Quem falou, Honório? Foi eu, seu Honório. Você entrou num coisa que eu não entendi quando André Luiz, lá no Missionários da Luz, pergunta para Alexandre se poderia, como que ficaria a lei de hereditariedade. Sim. Aí essa genética espiritual que vai influir? Porque na realidade não se sabe, por exemplo, agora está se sabendo, quando o nosso querido Alexandre chegou lá naquela carga de espermatozoide, ele mesmo escolheu lá dentro, naquele acervo de elementos, aquele espermatozoide com maiores credenciais para fecundar de maneira ajustada, vamos dizer, o núcleo daquele óvulo. O que acontece? Nós temos alguma coisa que extrapola a linha da genética tradicional. Ou se não tivesse Alexandre lá, possivelmente teria germinação daquele óvulo formando o embrião. Então nós temos, não quer dizer que a genética espiritual esteja nas mãos do Alexandre, não. Me entenda. Ele partiu dela para poder chegar a uma influência sem, vamos dizer, sem agressão à biogenética. Não houve agressão. Então vamos com muita calma que no futuro, não muito distante, nós estamos entendendo alguma coisa melhor sobre isso. Aí vem a compreensão, muita coisa tem para vos dizer, mas eu não posso dizer agora, porque senão a gente entra na paranoia. Isso. Então viu Deus que era boa luz. Quer dizer, mostrou que há de nossa parte essa necessidade. Só que quando nós analisamos aqui, viu Deus que era boa luz, nós, para podermos chegar a essa visão de que era boa, nós temos que ter um processo, vamos dizer, de harmonia íntima, de estudo, de análise e principalmente de um sentimento cada vez mais tranquilo. Porque nós queremos ver se a luz é boa por um processo de regras, como nós já comentamos aqui. O espírito tem que sair dessa. Regras normal e natural. Tem uma regra, não matar, não furtar, são regras amplas. Agora, no campo das nossas decisões pessoais, tem dois lados. Aqui tem 3 pessoas, aqui tem 3 pessoas. Esse aqui está determinado que uma delas vai sair. Aqui também a mesma coisa. Do lado de cá, então a regra é assim, sai uma, ficam 2. Não. Tem um lar aqui que sair uma delas, o lar falece. Então, uma a decisão e o bom senso diz que sair, a outra é ficar. Por isso que não pode ter regras fechadas, porque cada peça da engrenagem interativa dos seres não é uma peça feita um martelo, ou feito um serrote, ou feito um prego, um parafuso. Cada peça tem uma carga diferenciada da outra. Entenderam, gente? Então nós temos que ter essa visão e temos que trabalhar não só com a lógica humana, mas com as influenciações amplas, que você põe a mão na cabeça e fala, eu estou sentindo que a lógica indica aqui, mas tem uma coisa falando assim, vai com cuidado. Não tem isso? Porque nós estamos interagindo entre os elementos, que são as objetividades do aqui, com as linhas orientadoras de lá. Então o que eu faço? Será que essa ideia é positiva ou negativa que está dizendo aqui que não faz?
Aí eu tenho instrumentos. Faço uma prece para valer. Mas eu faço uma prece assim, que eu saia, Senhor, Maria, que eu saia, Maria, que ele vai sair mesmo. Não é isso? Aí tira tudo da cabeça, Senhor, me ajuda, o que que eu faço? Aí vai para a sala, passa lá, tem um rádio ligado, falando assim, resolva agora o seu problema. Não é possível. Que estação que está aí? Que emissora é essa aí que falou isso aí? Deu um recado para ele. Depois de uma prece, pensou, analisou, saiu errado, por exemplo. Não era para ter saído, não. Ele tem problema consciencial? Não. Tem? Não tem. Vocês estão entendendo, eu quero chegar, porque nós temos que fazer um trabalho de encaminhamento harmônico. Errei, mas errei em cima de cálculo, de análise, não fiz por interesse pessoal. Então é assim que a vida vai. A gente acha que errou, mas engraçado, depois que eu achei que tinha errado isso aí, eu concluí que eu saí porque eu tinha que viver essa experiência mesmo daqui. E simplificou, quer dizer, você ganhou quilômetros de distância no percurso logo a seguir, porque desembaraçou seu caminho. Então é preciso ter essa calma, porque a luta não é fácil. Quem não andou levantando a mão? Vamos lá. Então eu posso entender que a treva, ela é feita de luz? A treva? A treva é feita de luz e que ela só começa nessa gradação, como Jesus é a luz do mundo, aí que começa a nossa responsabilidade? Eu posso dizer, de princípio, para analisar, que no caso a treva seria uma luz revertida ainda. Perfeito? Ou em um âmbito ainda relativo. Quem que perguntou aí atrás, lá de casa? Levantou a mão aí? Quem que foi, gente? Alguém levantou a mão? O senhor, pode falar. Olha, essa relatividade da lógica material entre a lógica espiritual pode-se considerar como um aprendiz quando está nos primeiros conhecimentos das letras, né? Sem dúvida. Será o nosso caso. Mas que esse desejo, ou essa curiosidade nossa de começar a querer despertar, por assim dizer, antecipadamente, certas profundezas de conhecimento, nós temos que ter muita cautela, como você falou aí, né? Sem dúvida. Deixar entregue ao tempo, ao nosso esforço, naturalmente, que deve ser constante, na pesquisa e na nossa, com cuidado e vigilância na nossa vivência, né? Perante um ser humano que está com a inteligência como protetor, né? E o discernimento na descoberta dessa parte mais profunda que o senhor está tratando aí, que não deixa de ser um princípio para que aqueles que possam assimilar comecem a trabalhar, né, nessa descoberta. Que ela não está, como se diz, proibida de alguém. Está aí para todos nós. Isso. Comparando como um aparelho eletrônico, quanto mais bem aperfeiçoado, mais ele capta as profundezas que existem no universo. Sem dúvida. Então, podemos dizer assim, que o ser humano é o arquiteto de si mesmo, não é? Nessa descoberta, nessa procura, que ela é interessante, que na misericórdia divina, ela é distribuída a todos. Nós é que precisamos ir em busca. E essa busca é através da nossa própria transformação. Então analisemos o que ele falou ao final, foi uma participação muito interessante. Não deixa de ser interessante as demais, mas em função da linha que ele está abordando, em cima do que nós estamos acabando de comentar aqui. A proposta, quando diz lá, espíritas, amai-vos e instruí-vos, isso é uma lei básica, não é uma regra, não. É uma lei também. Porque todos são filhos de Deus. Os que vão em magotes, esperando os acontecimentos, e os que começam a se despertar para a busca no plano de afirmação. Na hora que nós despertamos no coração
este processo, nós começamos a notar que começamos a pegar as rédeas do destino com muito carinho, sem pretensão e sem presunção. Há poucos dias eu comentava, não sei se tem poucos dias assim, né, Gilmar? Aquela afirmativa lá do Lacordaire, e tem 3 elementos que nós não podemos abandonar: Deus, um livro, um amigo. Guardemos isso, porque na realidade nós estamos vinculados ao Pai da Misericórdia. O livro, não o livro no seu sentido, está na minha mão, na mão de vocês aí, aquele livro como sendo feixe de informações no campo do conhecimento, e o amigo definindo que nós não caminhamos sós, nós nos amparamos mutuamente, porque na realidade o livro partiu de um amigo ou de alguns amigos. E dentro dessa linha interativa da aprendizagem, nós recebemos não só, evidentemente, de pessoas, mas de circunstâncias, de situações, de fatos, de ocorrências várias, e principalmente das circunstâncias. Vamos registrar e vamos dar mais um passinho aqui. Fez Deus inicialmente separação entre luz e trevas, porque ao dizer haja luz, é evidente que a luz passou a ser a necessidade da busca e treva a necessidade da cautela. Então, normalmente, quando a luz chega, nós detectamos o erro. A luz é a grande, vamos dizer, linha detectora da treva, como conhecimento que revela, vamos dizer, a ignorância, ou se preferirem, como a verdade é que revela a mentira, o erro, o equívoco. Então, nós, ao avocarmos o livro, a aprendizagem, a busca para sair da ignorância, como o nosso campeiro acabou de falar, nós vamos precipitar o surgimento de trevas. Perceberam? Não vamos? Eu não sabia, eu só fazia assim. Agora eu vi aqui que não pode ser só assim. Então, todas as vezes que eu aprendi que não pode ser tudo assim, e eu continuo fazendo tudo assim, eu começo a rejeitar as trevas que a companheira falou ali atrás, agora mesmo. Ali. Quando ela falou da luz, não mais a luz da, vamos dizer, ambiente, mas a luz intrínseca. Não é isso? Eu estava ótimo, não estou mais. Porque eu aprendi que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que falar moderadamente, eu gritei. E eu que gritava, não sentia nada diferente, pelo contrário, achava que tinha que estar mais alto. E gritei, e estou com um tranquilo aqui, que eu fiquei até sabendo depois que ela estava com dor de cabeça, e gritei na orelha dela. Quer dizer, a hora começa o grito íntimo da consciência, não o grito de fora mais. Então, realmente, o conhecimento desvenda os nossos pontos frágeis. Por isso que Paulo, muito acertadamente, coloca em Romanos que aquele que não conhece a lei, o que ele faz é lei. A treva dele é luz. É isso mesmo? Agora, aquele que conhece a lei e transgride a lei é punido pela lei. É o que a nossa companheira falou lá, do resplandece. E a luz não compreendeu. Quer dizer, não compreendeu no sentido assimilativo, não assimilou. Ficou apenas detectada, mas não foi metabolizada. Vocês estão entendendo? Então nós temos restos de luz que nos tocam, mas não são assimiladas, não são metabolizadas. Se elas não são assimiladas e metabolizadas, com consequente aplicação, a treva rejeita a luz. Aí começa a luta, o conflito íntimo do desconforto realmente muito complexo. Ok? Fala, Adriano. Por isso que a verdade não foi posta para todo mundo ao mesmo tempo, né? Sem dúvida. Tem que ter esse cuidado para não ofuscar, né? Uhum.
Porque a luz só é globalizada, ou todos os valores só são globalizados a toda a massa, dentro de um plano que a massa já tem responsabilidade naquilo. Ou já tem um nível de aprendizagem que realmente já justifica a presença daquela lei. Tanto que os códigos dos países, de todo o orbe, eles são trabalhados, em princípio, para atender toda a coletividade. Mesmo assim, existem diferenças localizadas. Nós temos códigos na região do Oriente que não são compatíveis com a nossa cultura. Não é isso? Como aqui nós temos manifestações ou registros codificados nas leis que não são compatíveis com determinadas culturas. Ainda existem semiculturas, subculturas ou coisa parecida, ou diversas culturas que ainda têm diferenças grandes entre elas no nosso orbe ainda. Agora, o não matar, por exemplo, codificado por Moisés, não é dirigido só ao Ocidente, não. Nós vamos notar que em todas as leis o não matar, o não furtar, tem maior ou menor grau de responsabilidade para o delinquente, no caso, não é isso? Agora, com o decorrer do tempo, vai havendo uma conjugação entre as leis do homem com as leis de Deus. Quanto mais se aproximarem os códigos humanos da lei de Deus, mais avançada é aquela cultura ou é aquela nação. Ok? Mais alguém? Lourenço, peraí. Você falou aí que Paulo, quem não conhece, faz lei. Ele é a treva, para ele é a própria luz, porque ele não tem ainda esse discernimento. Certo. A contraposição disso aí é o que está em Mateus, do outro lado desse livro, Mateus 6, 23, a candeia do corpo são os olhos. Certo. Ele fala que se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Certo. Porque aí já tem o conhecimento. Exatamente. Em seguida ele vem e fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Exato. Como é que eu posso saber que eu estou dividido entre dois senhores se eu não tenho conhecimento? A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho que fazer a opção. Exatamente. Aí se você faz a opção equivocada e transforma isso em trevas, dá uma consequência. Aí está o pecado contra o Espírito Santo. Sem dúvida alguma. A lesão que você provoca é enorme em você mesmo. Exatamente. É quando você sabe que tem uma luz e cultiva a luz antiga sua. Perfeito? Aí gera. Porque existe no nosso espírito, isso é bom falar, é que nós estamos trabalhando um tema de evolução aqui. Não é isso? Estamos tentando estudar a evolução. Agora acontece que já se acham arraigados, impregnados em nosso psiquismo, um conceito que está na questão 621, está gravada a lei de Deus. Essa consciência tem nuances. Como o subconsciente, que é muito trabalhado nas áreas da psicanálise, da psicologia, aí é do subconsciente, do inconsciente, sai. O superconsciente já tem impregnações que não abrem mão. Eu bati e bato mais. Bate nada, porque no fundo tem uma coisa apenas assim, está puxando dentro dele. Percebeu, Lourenço? Onde existe o conflito, então. Porque quando o remorso aparece, é que lá no superconsciente, na linha perceptiva dele, em N reencarnações, várias réstias acabaram marcando o psiquismo dele. Deu lá um toquezinho no psiquismo dele. Ele não quer enxergar aquele toque não, porque ele está ainda no mundo dele. Mas quando um remorso emerge, debaixo do piso desse remorso, já tem N marcas ligeiras, formando aquele novo piso que manifestou no remorso. A pessoa bateu, ou ludibriou o outro, ou furtou do outro, e chegou, meu Deus, tem qualquer coisa aí. Né? Não estou feliz. Alterou.
entra o remorso. Mas ele pode esquecer daqui. Rápido aqui passou, sumiu vamos dizer, no trivial da vida, no encaminhamento da vida. Até que um dia, um remorso desse já está numa moldura mais elástica, vamos dizer, elástica, mais ampla, e já tange o arrependimento. O arrependimento já traz ao lado do remorso uma vontade de resgatar aquilo, que já é uma pré-geração do processo da reparação, do pagamento, da quitação, dentro da lei de causa e efeito. Então o elemento mata e é morto várias vezes. Ele não entra num detalhe. Para ele, o matar não foi crime e o morrer não foi nada demais também não, porque ele volta. Inconscientemente ele retorna. Então fica nesse jogo até que começam a surgir nuances relacionadas com as oscilações do campo consciencial dele. A consciência está amadurecendo, está já trabalhando de maneira mais nítida. É o caso que aconteceu com o Caim e o Abel. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele declarou o Caim que realmente ele não estava sentindo paz. Matou, mas não estava sentindo paz. Perdeu a paz. Então vamos ter em conta esses ângulos, ok? Vamos para frente? Ou alguém ficou com a mão levantada? Quem quer, pode falar. Eu estava querendo, mas não estou conseguindo. Só um tiquinho, viu quem está levantando aí atrás? É a Jaqueline? Espera só um bocadinho, Jaqueline. Agora está aqui do meu lado querendo falar há algum tempo. Mas eu não estou conseguindo. Porque no físico a gente identifica luz como calor. O fogo, né, a lâmpada, o sol. E aqui o senhor diz o seguinte, que a luz é a nossa necessidade de busca. E a treva é a nossa necessidade de cautela. Porque se a gente está brincando com o fogo demais, a gente queima. No sol demais, a gente se expõe. Em se tratando de conhecimento espiritual, pode gerar a mesma circunstância? Só você cortar essa questão do calor. Porque aí você está indo para as linhas mais baixas da escala vamos dizer, da decomposição da luz. Quanto ela mais baixa, mais para a linha das ondas mais longas, ela tende a caminhar para o calor. E não está errado, não. Porque nas faixas inferiores, inclusive nos minerais e nos seres mais inferiores, a tendência é a manutenção do calor. Por exemplo, as nossas irradiações garantem o calor do corpo. Então, se houver uma hipodermia ou uma hiperdermia, há um descontrole. Não é isso? Do processo, gerando questões patológicas, até sujeitando-nos à desencarnação. Então, o calor é uma das faixas que nós podemos trabalhar como decomposição dessas forças, dessas energias. Agora, a luz não quer dizer que é nem calor e nem frio. Ela está naquela linha de manutenção, de condições agradáveis, equilibradas. Mas você pensou em função das necessidades básicas da evolução. Então você queria saber o que dentro disso? E na espiritual também, porque se a gente está muito, vamos dizer assim, entrando nessa luz, mas não distribuindo, a gente se queima também? Sem dúvida nenhuma. Entendi o sentido figurado que você trouxe. A luz está aí, está circulando e garantindo manutenção do calor do corpo, porque é a manutenção de viver ou de existir. Então, é mínima. Então, as ondas longas tendem a isso. As ondas médias já começam a trabalhar em outras áreas, trabalhando a intimidade dos elétrons, e as ondas curtas já trabalham a intimidade dos quarks, mas lá nos núcleos dos átomos. Tá certo. Você, pode falar. Só que eu insisto nessa questão do evangelho do som aqui, mas é porque acontece simultaneamente aos exercícios que nós estamos estudando, quando ele fala que ele estava no princípio com Deus, que parece ser esse momento, todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz colocada aqui na religião é a mesma coisa que é a nossa vida naquele momento que Deus faz. É a vida que está no capítulo 8, versículo 12 de João.
eu sou a luz do mundo, que é essa que João também fala nesse início aí. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, que é outro tipo. Luz da vida é quando a vida é pródiga para o seu coração. Por exemplo, a vida do verme é pródiga para ele na inconsciência dele, porque ela é latente nele. A vida de um vegetal é latente. A vida nossa sempre é digna e alegre e feliz? Não, porque nós desvinculamos da luz e não queremos adotar a luz que começa a chegar para enriquecer nossa vida num plano de consciência. Porque se nós fôssemos só animais, vegetais, minerais e tal, não tinha nada de fazer reunião aqui no Grupo Emmanuel sábado de manhã. Por quê? Porque nós estamos enquadrados naquele grupo, naquele contexto que não tem que ficar, tá bem? Educar diz respeito a luzir, a brilhar, o que é a luz. Por educação é um processo de iluminação interior. Então, dentro que você está trazendo está absolutamente correto. Quer dizer, nele estava a vida sempre esteve nele. Mas lá, no campo filosófico profundo, agora ela está vindo à tona para nós, para que nós gerenciemos o próprio crescimento de nossa estrutura, pelo processo educacional. Espera só um bocadinho, fala. Nesse contexto é que a gente entende aquele capítulo, dai de graça o que de graça receber. Sem dúvida. E a afirmação de Vicente de Paulo naquela questão 888, que nós todos temos obrigações dentro do universo, que a gente está recebendo dos de cima e temos obrigações com os de baixo. Sem dúvida. O processo no universo é de reflexão. Reflexos. Nós vivemos num campo de reflexos. É assim que funciona. Se retivermos, nós sofremos. Tem que haver um processo de reflexão. Tanto que a mente é refletora, ela capta e solta. Se ela retiver e começar a reter o processo, dificulta. É assim que nós entendemos. Eu estou numa Blade, está estacionada nessa rua, uma Blade. Antônio, quando no início está colocado que e viu que era boa a luz, então há uma percepção profunda do ser, identificando a viabilidade desse caminho. Sem dúvida. E culmina com o sétimo dia, ele descansou no sétimo dia. É como se fosse um delineamento de uma linha reta, uma proposta em que se a gente tomar essa atitude, a gente chega lá de forma mais feliz. Sem dúvida. Então o complicamento está entre uma e outra. Sem dúvida, porque você capta, é o primeiro passo. Você capta por um processo de instrução. Você se instrui com a luz. Agora, a instrução não te garante estabilidade e paz. Gera conflito entre o que você é e o que o conhecimento da instrução propõe que você deva ser. Aí começa o conflito. Se você continuar a manter o seu antigo sistema na lamparina sua, na vela que você tinha antes a lâmpada que surgiu, você começa a sentir reclamação, sentir desconforto. Quando nós estamos reclamando muito, eu tenho comigo isto. Tudo está chato, não dá, eu compro isso aqui, não serve, né? Sabe o que é? Define um processo que cheira isto. Está reclamando uma coisa, você não tem de reclamar. Está reclamando porque você estacionou. Recebeu o que tinha que fazer, não fez. Então começa a cair num plano do desconforto, se manifesta num processo dessa hora. Então o que ocorre, Sara? Você recebe, o ideal é você ir logo definindo um sistema aplicativo nos fundamentos da simplicidade. Maturar aquilo, não podemos também, veio aqui e faço. Então a pessoa chega aqui, trabalha numa profissão que para ele era perfeitamente normal aquilo. Aí ele veio aprendendo, meu Deus, eu estou trabalhando numa área em que aqui eu falo e lá eu distribuo
negativamente. A área não está boa. E pensa numa coisa, eu vou sair do emprego amanhã. Cuidado que ele vai deixar a família com fome. Agora o problema não é ele continuar trabalhando, não. O problema surge pela indiferença dele. Sabe uma coisa, a partir de agora eu vou tentar trabalhar, e tem uns que até fazem outro curso. Não pode acontecer? Matricular numa escola e tal, com paciência, porque tudo no universo se fundamenta na paciência, na repetição. Não na rotina escravizante, que essa é complicada, mas na repetição educativa, condicionante do nosso espírito. Porque enquanto nós tivermos que operar dentro dos cálculos da atividade refletida, o que é a atividade refletida? É aquilo que eu faço tendo que pensar, elaborar e equacionar. Isso é muito chato trabalhar assim. Espera aí, como é que eu vou fazer? Eu vou sair pelo portão do fundo, portão do lado, porta da cozinha. Não dá, você vai no automático. Não é isso? Tem hora que você tem a mão, passar por lá que eu vou deixar fechado lá. São fatos diferentes. Se eu fosse trabalhar só na atividade refletida, eu esgotaria. Eu estaria sempre praticamente exaurida, a minha pessoa. Então é preciso ter esse cuidado de repetir. Saber repetir. Saber repetir. Então o que acontece? Eu estou numa reunião, frequento 2 meses, sumo. Vou no outro centro, fico 3 meses, desapareço. Às vezes é depois de 4, 5 anos, não assusta, porque o trabalho é continuado. É preciso insistir. Então, quando a gente começa a ver problema naquele ambiente, não sai correndo, não. Às vezes tem que sair. Perfeito? Tem que sair, mas vai devagar. Porque está arriscado, sabe o quê? Chegar daí 1 ano e meio, 2 anos, o dirigente da casa assim, você pode pegar essa direção dessa reunião para nós, você pode fazer tudo o que você estava pensando. Porque você ganhou autoridade. Autoridade. E quando você está debaixo de uma condução que não é a mais agradável, não é por acaso. Você está exercitando humildade ou está resgatando o problema. Eu enchi a cabeça desse companheiro que está dirigindo aí lá atrás, agora eu já melhorei, mas ele continua como eu enchi a cabeça dele. Então você está resgatando ele. Perfeito? A linha de interação. Há um mecanismo, gente. Vamos dizer, não assim um mecanismo na expressão que a gente usa, burro, fechado. Aquele mecanismo sob a tutela da sabedoria superior que vai colocando as peças, cada uma no seu lugar. Nós nos encontramos e reencontramos. E é gostoso quando a gente reencontra com alguém que fala assim, eu te vi há 10 anos, foi um momento tão agradável. Agora, você lembra aquele dia que nós encontramos 5 anos atrás, que você me deu aquela pancada lá? Quer dizer, nós temos que reencontrar e vamos reencontrar. Então aproveitemos. Vamos lá. Então está aqui. Viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Nesta altura dos acontecimentos, o que nós estamos observando? Já um processo mais de cadência nas áreas mais relativas, da Terra mesmo, dia e noite. Dia e noite representa luz e trevas, concordam? Já num campo mais específico, mais determinado, mais relativo do orbe. Então, luz e treva se reflete no movimento do universo em dia, quando está recebendo direta luz, e no movimento sobre si própria, na rotação, ela entra na faixa da treva, criada por ela própria. Isso que é interessante. Notaram? Criada por ela própria, pelas condições que lhe são inerentes. Agora, se ela fosse, vamos dizer, transparente, não haveria, em tese, a treva que ela precipitava. Ela estava integrante numa luz. Mas, possivelmente, poderia o quê? Não dar notícia dessa luz. Não é isso?
Então nós podemos ter luz que são trevas, como o Lourenço trouxe ali. Então trabalhar com tranquilidade e equilíbrio. Ainda que essa luz, se nosso orbe fosse feito de um vidro, ou de um componente transparente ou translúcido, ainda teria reflexos dessa luz, ante a luz maior. Então nós nunca vamos ser aquela criatura que vamos deixar. Sempre uma luz vai ter um reflexo mais ou menos sutil. Eu estou levando vocês assim, talvez, para uma análise. Meu Deus, então não tem saída? Tem saída. Ficam calmos, porque é assunto que vocês têm que refletir. O meu papel aqui é trazer material para a reflexão de vocês, não é para conturbação, não. Viu, Marlene? Não é para conturbar. É para que vocês analisem com o pé no chão e com equilíbrio. Fala, Sérgio. Olha, refletindo um pouco sobre a questão do dia e da noite, nos parece que é necessário que a gente tenha um processo da noite para que a gente possa, como se fosse mesmo, né? Durante o dia você tem a irradiação, a absorção de elementos, e a noite é como se fosse a digestão, se eu poderia dizer, daquilo para nascer no outro dia sobre outros processos. Eu acho que isso, de uma certa forma, é como nós aprendemos, né? A gente vai, reflete, depois projeta e depois exterioriza. Por exemplo, onde é que está a grande noite nossa? Emergir na reencarnação. Os mecanismos de ação e recurso, né? Exato. No universo, na natureza, está presente em todos os nossos. Onde é que está a noite? Aqui, no físico ou lá no plano espiritual? Aqui. Agora você vê que, em tese, tem muitos casos que a vinda à noite aqui é encontrar o dia dele, das trevas do umbral. Por isso que tem lua. Ele está debaixo de um processo semi-luminoso, porque lá estava muito mais treva do que a nossa treva aqui, entre aspas. Pode falar quem falou? E o Fernando? Pode dizer. Não, você já falou. Diz aí, tem essa vantagem, quando a gente pensa, a espiritualidade está no jeito. Eu ia dizer para você, por isso é que existe lua cheia. Que é uma benção, né? É gostoso, é para que ela venha quanto tempo. E por isso que eles fizeram tantos cálculos das luas lá atrás, né? Para saber quando é que estava cheio, quando estava minguante. Porque eles sabiam que analisando esse fluxo dela, podia, quem sabe, descobrir o sol, né? No nosso dia a dia. Então, a gente poderia dizer que a treva é a oportunidade de trabalho? Sem dúvida. Treva é o campo aplicativo. Sem treva você não faz luz, não. Quem mais? Pode dizer. Mas por que ele traz no escrito dia e noite em maiúsculo, representando só nomes próprios, e tarde, manhã, está tudo em letra minúscula? Esse dia e noite ocorreu. Ele sabe com letra maiúscula. Não fica se preocupando muito com isso, não. É para poder definir com claridade os papéis a serem desempenhados ou que estão sendo desempenhados por esses dois elementos. Eu, por exemplo, gosto de escrever o universo nos meus escritos com maiúsculo. Eu gosto de escrever nos meus escritos, vamos dizer, a Terra com maiúsculo. Não quando eu falo Terra do pó aqui, mas quando eu falo da Terra planeta, eu também utilizo. E não quer dizer que eu tenha companhia de Emmanuel, não. Eu procuro acompanhá-lo porque ele é muito sábio. Quem é? Estava lembrando aquela passagem de Jesus, quando fala que ele não veio para os sãos, né, mas para os enfermos, né? Sem dúvida. Significa que esses laços na enfermidade eles são mais folgados e o espectro de divisão do enfermo ele se torna mais abrangente, né? Porque cada enfermo que você coopera, você aumenta a sua sapiência médica. Porque o curso acadêmico, por mais extraordinário que seja, ele é apenas pontos de referência para o seu crescimento. A cada um segundo as obras, não segundo os livros que leu, os cursos que fez. Quer dizer, óbvio que os cursos e os livros são obras dentro do contexto, mas a vivência nossa é o grande componente fixador do conhecimento. Como é que você pensa nisso? É muito interessante o que você trouxe. Tudo bem.
E foi à tarde, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. A definir, e muito bem apontado pela nossa companheira, a letra maiúscula aqui, definindo ponto de referência cujo circuito projeta luz, projeta aprendizagem, projeta crescimento, projeta educação. Então aqui a unidade luz que reina no universo em Deus se decompõe em dualidade. Isso já falamos muitas vezes, como por quadro várias vezes, não foi isso? Já lembra lá? Que eu ponho a luz e a treva, o bem e o mal, o dia e a noite. Os fatores positivos são eternos, continuam, permanecem, projetam-se para a imortalidade, para a eternidade. Agora os outros dois são componentes presentes no contexto dinâmico da evolução e que são absorvidos pelo positivo. O negativo é relativo, o negativo é relativo, o positivo é absoluto. Então existe enquanto houver necessidade. Vamos pensar nisso. Então, quando hoje nós vamos fazer uns cursos e criamos um laboratório, criando problemas fictícios, não acontece? Um laboratório criando, você vai ser o papel do doente, você vai fazer o papel disso, não é? Então, o que nós estamos dando? Estamos dando ânimo de modo transitório no campo da nossa disposição íntima de operar. Então vamos ter isso em conta. Então, na realidade, no contexto universal, aqueles elementos que são trazidos para nós na aprendizagem, só que eles não têm a mesma criação que nós fazemos didaticamente. Porque eles têm vida. Nós damos vida àqueles personagens ou àqueles componentes. E no campo normal da experiência interativa com os seres no universo, todos têm, porque cada um está num piso diferenciado da aprendizagem. Eu sou mestre de alguns, mas tenho que colocar minha posição de discípulo dos que estão acima. E eu serei feliz no campo de cooperação, de atuar como mestre, se eu me posicionar na disciplina de um bom discípulo. Só é bom mestre quem é bom discípulo. Só tem autoridade quem é obediente e disciplinado. Mas se a gente é rebelado, cuidado, porque na hora que tiver que assumir o comando vai ter problemas sérios. Eu entro numa repartição e reclamo de tudo. Meu chefe não dá, aqui está errado, aquela sala tem que ser ali, tem que ser ali. Quando ele pegar a direção, ele vai ver que vai ser só tropeço e problema. Ele vai ficar 10 anos aposentar e falar, não consegui fazer nada. Ele não fazia nada antes, só reclamava. Se está toda confusa a situação, o setor dele ali, que o arquivo dele seja bem arrumadinho, a mesa e os processos estão circulando por ele, para em outro lugar, não é dele. Aí ele, quando ele tomar a frente, ele é capaz de resolver o problema de toda a repartição e do prédio todo. Então não quer dizer que ele tem que ser acomodado, submisso, não, porque isso também não leva a nada. Isso mesmo, mano. Mas nós podemos, e você trabalha, eu sei disso aí, no sentido até de auxiliar nas áreas do trabalho, etc. O que nós vamos fazer? É por aí. Nós estamos analisando hoje, Freitas, é que saiu aí? Que é dele. O Freitas gosta muito de abordar esse ângulo também da qualidade total. Nós estamos vendo a qualidade total aqui no Velho Testamento. Vocês estão vendo, né? Viram a qualidade total, é? Como é que é? E viu Deus que era boa. Que era boa, né? E quando ele completa a repartição toda, o edifício inteiro, ele coloca aqui na frente, né? Vem aqui e diz assim. E abençoou Deus. Deixa eu ver onde é que ele fala aqui.
28. Não, não é 28, não é? 2:3. É 2:3, exato. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou ele de toda a obra que criara e fizera. Não, é mais à frente, deixa eu ver. Aqui antes um bocadinho. Dia 6º. E havendo acabado, está aqui. 31. E havendo, 31, exatamente, você foi lá. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele ficou melhor do que ele queria, né? Ficou muito bom. Quer dizer, não ficou bom, não. Ficou muito bom. Então isso representa um ensino para nós. Ora, a gente vai olhar o que fez, fica admirando lá, pensa, meu Deus, que é isso? A vida inteira, não sai? Fica empolgado, não é isso? Então a gente vai vendo o que se tem feito. Por isso é que Paulo, em Colossenses 6:9, ele diz assim, não nos cansemos de fazer bem. É isso mesmo? Porque a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecer. Então fazer bem para nos candidatarmos a fazer o bem a cada momento. É assim que nós vamos dando os passos. Fala, Zé. Interessante olhar que nesse ciclo dia-noite, à tarde, parece que a luz está se desvanecendo, mas ele termina o ciclo no dia, quer dizer, quando a luz está se aproximando do seu ápice, né? Exatamente. Perfeito. O final é sempre no crescendo, né? Exatamente. Nós vamos fazer, na semana que vem, iniciar, e foi à tarde, amanhã é o dia 1º. Nós comentamos ligeiramente, mas tem uns aspectos para trazer. Isso você está trazendo também agora, ok? Vamos ficar por aqui? Ficou alguém sem dar o comentário aí? Eunice, diz lá. Ô, Sonório, eu poderia, assim, pensar que o calor gratuito, né? Como eu explicou a Glória. Jesus, a manjedoura, é o nosso alimento. Então, todo o processo de digestão aí, nós vamos trabalhando essa luz, essa treva, até que nós possamos bem a luz. É evidente. A treva, quando é compreendida, que está assim, e a luz, não é essa, as trevas não a compreenderam. Quando nós passamos a entender a extensão da nossa treva e buscar a luz para saneá-la, a situação entra num novo momento de harmonia também. O processo é de compreender. Que essa digestão é compreender. Enquanto não compreender, nós não avançamos. Porque o campo, Eunice, em que se funda o amor, chama-se compreensão. O amor fecunda-se na compreensão. Ficou claro? Quem ainda reclama dos outros, está longe. Está longe. Mas não dizer que ninguém agora vai reclamar dos outros, é capaz de se virar em caixa de pancada, né? Pé no chão. Mas vamos descobrir. Reclamou, a situação está difícil do nosso lado. Então nós podemos até comentar o que devemos, o que podemos, o que necessitamos, mas ter uma ideia de uma dose de compreensão. Aquele que compreende está caminhando para a capacidade de amar. Vamos orar? Senhor Jesus, alcançamos aquele instante de interromper o nosso esforço desta manhã e o fazemos com esta prece portadora de nossa gratidão, de nosso agradecimento pelos elementos que aqui trabalharam, os nossos espíritos, pedindo que nos guarde interiormente, ajudando-nos na assimilação de profundidade desses valores, de modo a nos garantir paz e segurança. Pedimos pelos que sofrem, visitados pelas dificuldades e sofrimentos maiores no campo das dores e das aflições. Pedimos por aqueles que aqui não puderam estar conosco nesta manhã, e mais, que novas oportunidades nos sejam
oferecidas nesta grande proposta. Que as bênçãos superiores nos envolvam e se estendam em benefício da humanidade. E assim seja. Paz para todos e até a semana próxima.